O meu amigo Mário, né? É meu amigo a partir de hoje. Pagou almoço para mim, já é meu amigo. O Mário, ele falou o texto em Coríntios que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano do homem o que Deus tem preparado, amém? Na maioria das vezes a gente para nesse versículo. Eu pensei que o Mário ia parar, mas o Espírito Santo deu discernimento a ele. Ele falou assim: mas Deus já o tem revelado àqueles que o amam, amém? Ele já revelou. Se você ama Ele, Ele já revelou. Porque segredo a gente só revela para quem é íntimo da gente, amém? Amém, irmãos? Você não revela segredo para qualquer um. Deus também não revela segredo para qualquer um. Quer andar sobre as águas? Passa 7 horas orando. Passa 7 horas clamando. Se for projeto de Deus, você anda. Se não, você afunda, se enxuga e volta a orar. Vai para cima. Eu tenho uma revelação. E ela está na Bíblia, por isso não posso dizer que é minha. Deus te chamou para ser pastor e pastora. Eu vou falar de novo para você poder se manifestar. Deus te chamou para ser pastor e pastora, amém? Talvez você fale: não, pastor, ele me chamou para ser um advogado, também. Mas te chamou para ser pastor, também. Me chamou para ser um político influente, também. Mas te chamou para ser pastor. Não é um pastor de púlpito, não é disso. Chamou você para ter o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas. Chamou você para ter o coração de pastor, do bom pastor. Chamou você para se preocupar com aqueles que precisam de você. Ah, pastor, mas eu sou muito novo para ser pastor. Davi era apenas um menino. E ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Ah, mas talvez você possa dizer: ah, mas eu já sou muito velho. Agora não dá mais tempo, tem coisas que não tem mais jeito. É verdade, tem coisas, eu concordo com você, que não tem mais jeito. Mas tem um monte de coisa que ainda dá para você fazer. Nós temos um homem, nós temos uma menina de 11 anos na nossa igreja, e ela é líder de mais 2 meninas. 11 anos. Então você pode ser uma pastora para cuidar de ovelhinha. Ah, mas eu já sou muito velho. Nós temos um homem, o senhor Tiburcio, 72 anos. Faz 4 anos que ele é convertido. 35 anos no alcoolismo, cigarro, prostituição e tudo mais que o mundo oferece. Ele se converteu. Talvez alguém pudesse dizer assim: já não dá mais dentro, se erguer a mão, Deus leva. Mas ele falou assim: não, eu servi o diabo durante toda a minha vida. O final da minha vida vai ser com Deus. Sabe o que ele fez? Esse homem hoje, ele tem 8 células. 72 anos, aposentado. E toda vez que chega alguém na igreja que precisa ser acompanhado, o Tiburcio vem para mim: pastor, não estou fazendo nada, eu sou aposentado, se o senhor quiser mandar eu lá, eu vou. Ele tem célula 2 horas da tarde, célula 4 horas, célula 8 horas da noite, ele cuida de pessoa o dia inteiro. Ele está disposto a ser pastor de ovelhas. Porque ovelha precisa de pastor, amém? Quem aqui é ovelha, diz amém. Quem aqui tem um pastor, diz amém. Se você tem pastor, você é ovelha. A gente tem que se comportar como ovelha. Às vezes a gente não quer. Mas sabe de uma coisa? Chega um tempo que nós precisamos crescer. A ovelha, ela não tem muito para onde ir. Ela é ovelha, grande, pequena, nova ovelha. Mas essa linguagem figurativa de ovelha é só para a gente entender que Jesus é o bom pastor e nós somos rebanho dele, amém? Nós somos rebanho dele. Mas como cristãos, nós entramos na igreja como ovelhas,
Mas depois nós crescemos na graça. A graça não é só para salvação, a graça ela cresce dentro de nós. Nós vamos crescendo em conhecimento, sabedoria. Talvez você hoje, da Rede Tim, você fala, não, pastor, eu sou muito novo, mas você vai crescer. Posso ouvir um amém aqui desse lado aqui? Vai crescer, amém? Mais ainda do que vocês já são, já estão muito grandes. E um dia vocês vão ser pastores. E um dia vocês vão cuidar de vidas. Pastor, mas pastor não tem que estudar? Não, não tem não. Pastor tem que amar vidas. Você ama essa sua amiga que está aí do teu lado aí? Ama ela? Se ela precisar de você, você ajuda ela? Então você tem o coração de pastor. Tudo bem aí? Tudo certo? Você ama essa pessoa que está do teu lado aí? Olha para ela aí. Dê uma olhada daquela assim, olhar 47. Se você precisar, conta comigo. Fala para ela aí. Você que está precisando de uma namorada, aproveite esse momento. Ai, Senhor, já se manifestou lá. Aproveita. Vai rasgando. Se não der certo, depois você vai no banheiro. Finge que você não falou nada. Fala, se você precisar, estou aqui, tá? Conta comigo. Eu digo isso para minha esposa todo dia. Pode contar comigo. Quem aqui não conhece a minha esposa ainda? Deixa eu ver. Tem que apresentar ela. Erga a mão só bem alto. Se tivesse só um aqui, eu ia fazer ela ficar de pé. Fica de pé. É a mulher mais linda desse planeta. Se tivesse outro planeta, ela continuaria sendo mais linda do mundo. De todo mundo. Por favor, fique de pé. Essa é minha esposa, Ana Paula. Aprecie com moderação. Tá? Aprecie com moderação. Tem dono, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um filho. Vai fazer 18 anos agora. Ele está lá. Nós estamos com o coração apertadinho aqui. Nós queríamos estar lá com eles. Os nossos jovens também estão num retiro, igual de vocês. Eles estão lá. O nosso filho, para a honra e glória do Senhor, ele faz parte da coordenação desse retiro. É Deus poderoso. Podia estar em um monte de lugar, mas está lá servindo a Deus. Sabe por quê? Ele quer ser pastor de ovelha. Talvez ele nunca seja um pastor de púlpito. Ele vai começar a faculdade agora, já escolheu o que quer ser. Mas ele sempre vai ter um chamado para ser pastor de ovelha. Ele cuida dos meninos. Ele tem uma rede Tim de 11 a 13 anos. São mais de 15, 16 meninos. Ele vai lá. Tem dia que ele chega em casa e fala, pai, não aguento mais. Os moleques dão trabalho demais. Eu falei assim, manda bala. Fica com eles. Eles precisam de você. Porque ele decidiu ser pastor. Sabe, irmãos, o grande problema do mundo é a falta de pastor. É a falta do posicionamento do coração de pastor. A gente acha que só quem tem que amar é o pastor. No caso de vocês aqui tem bastante pastor. É eles que cuidam desse povo. Nós não queremos se meter com eles não. Mas é tarefa sua. Amar quem está perto de você. Mesmo que não seja fácil. Mesmo que às vezes a gente leva umas cutucadas. Mas sabe, você pode dizer assim, pastor, mas eu já fui magoada, já me ofenderam. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nunca magoou ninguém, não? Você nunca ofendeu ninguém? Me destrataram, pastor. Você nunca destratou ninguém? Cutuca a pessoa que está ao teu lado, pergunta para ele, você nunca magoou ninguém, não? Fala assim, hoje, pastor? Hoje ainda não. Mas quando é com a gente, eu não quero mais cuidar de ninguém. As pessoas traem a gente, eles enganam a gente. Irmão, Jesus foi traído, enganado, abandonado, e ele continuou firme lá na cruz, por causa de mim e de você. Sabia disso ou não? Ele continuou firme. Me mostra um momento na Bíblia que Jesus pensou em desistir de você e de mim. Não, pastor, tem uma vez que ele fez uma oraçãozinha lá, tá meio, não sei não. Não, no final daquela oração ele diz assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser eu morro, se o Senhor quiser eu fico vivo. E se eu morrer, depois eu ressuscito, fica tudo certo. Está tudo certo. Jesus era um ótimo pastor de ovelhas. Vocês concordam comigo? Davi era um ótimo pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhinhas. Ele cuidava, ele gastava tempo.
Ninguém queria fazer aquele serviço de cuidar de ovelha. Todo mundo queria ir para a guerra. Todo mundo queria ser soldado. Davi falou, não, eu vou lá. E ele tocava harpa ainda. Se fosse no outro tempo, a gente ia começar a falar, toca harpa. Fica cuidando de ovelhinha. Davi, ele tinha momentos com Deus poderoso. Davi fez canções, salmos. Nós cantamos as canções de Davi, porque ele buscava intimidade. Enquanto ele cuidava de ovelha, ele buscava intimidade com o Pai. Sabe o grande problema do nosso tempo? É a falta de pessoas com um coração de pastor. 93% dos crentes, todo mundo que está aqui é crente, amém? Quem não é, já vem para o altar que nós já vamos orar, já vamos batizar. Semana passada eu estava ministrando numa cidade que debaixo, eu não sei se aqui não tem, mas debaixo do altar tinha uma piscina. Eu falei, se tiver algum desviado, né, já batiza já. Erga a tampa ali e joga o bicho lá dentro. Davi se importava. Davi amava as pessoas. Deus te chama também. 93% dos crentes não estão nem aí para a vida dos outros. Pastor, eu não estou nem aí porque eu não sou enxerido. Eu não gosto de... Não. Eu não estou falando desse tipo de se preocupar com esse tipo, dessa situação. Estou falando de saber, está sofrendo. Eu quero orar por ele. Eu quero pagar o preço por ele. Eu vou orar de madrugada. Uma pessoa da nossa igreja chegou para mim com problema no relacionamento, no matrimônio. Ele falou, pastor, eu amo a minha esposa, eu amo ela, mas é difícil demais. Não estou aguentando. Eu falei, sabe qual que é o seu problema? Você tem o que você merece. Aí ele regalou um olho, né? Eu falei, quanto tempo você tem gasto orando pela sua esposa? Você ama ela? Eu amo, pastor, ela é tudo para mim. Então, passa a noite acordado, profetizando sobre a vida dela. Passa a noite jejuando, clamando ao Senhor pela vida dela. Você não ama ela? Você ama essas pessoas? Você ama os seus familiares? Gaste tempo com eles. Gaste tempo orando, clamando. Seja um pastor. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. O primeiro versículo dele diz assim. Como é que diz mesmo? Isso mesmo. O Senhor, não vou perguntar o segundo, pode continuar no primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou em alguma tradução, não sentirei falta de nada. Beleza, até aí tranquilo. E aí ele começa a tratar a gente como ovelha. Ele fala assim, ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque ovelha só precisa de grama e água. Tem grama, tem água, está tudo certo. E tem um monte de gente achando que a igreja é esse pasto verdejante e que talvez a palavra que é ministrada é as águas tranquilas. Tudo bem, mas ovelha precisa de cuidados. Se você largar a ovelha descambada no campo, ela vai comer na hora errada, ela pode ser atacada pelo lobo, ela pode ser levada pelo inimigo e ela pode morrer. Sabe por quê? Lá em Israel, não sei de quem é esse papel aqui, mas vou pegar. Não tem esses pastos verdejantes, né? Você olha lá, você não vai ver. No relevo, eu nunca fui para lá, mas eu estudei um pouquinho e eu vi que não tinha tudo isso. Mas aí eu fui pesquisar e diz que cresce um verme. Por causa que a grama dá perto das pedras assim, e aí tem um verminho que cresce ali. Então, em algum momento do dia, a ovelha não pode ir para lá, porque o sol precisa nascer, e aí aquele verminho que cresce ali, com o sol, ele morre. Só depois desse horário que o pastor vai lá, com as suas ovelhinhas, e fala, pode comer agora dos pastos verdejantes, que não vai fazer mal. Se o pastor fala, vão para lá, pode comer, vai o que vocês quiserem, elas vão a qualquer momento, elas vão comer esse verminho, vão contrair e vão morrer. Mas elas não precisavam só de grama? Ela não precisava só de água? Está aí, água, grama. Mas ovelha precisa de cuidados. Ovelha precisa de carinho. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem animal de estimação em casa? Desde que não seja uma cobra, alguma coisa assim, né? Aqueles que dá para conversar. Você tem animal. Quem aqui conversa? Você não é louco? Quem aqui conversa com esse bicho? Deixa eu ver.
Cutuca a pessoa, erga a mão que você conversa até com o passarinho do pai. Conversa ou não conversa? Por que que a gente conversa com um cachorro que não entende a gente? O miserável de um gato, que a gente dá comida, casa, e ele passa perto da gente e faz de conta que a gente nem existe. Mas com uma pessoa, um amigo, um parente, a gente despreza. Aí eu não quero conversar não. Ih, pessoa, Deus o livre, não aguento mais problema. A gente conversa com o cachorro. Gasta tempo com o cachorro. A minha mãe conversava mais com o cachorro do que com nós. Eu tenho um irmão mais velho do que eu. Minha mãe conversa e parece... Minha mãe tem algum problema? Porque parece que o cachorro responde. Mas não é não. Ela conversa e ela mesmo responde. Você entendeu? Você nunca viu alguém fazer isso, né? Não. Você não conhece alguém que fala assim, cadê o bonitinho? Aí você mesmo responde, estou aqui. É loucura. A gente conversa com o animal, mas não quer gastar tempo com as vidas. A gente não quer gastar tempo com o pessoal que está precisando. Eu preciso gastar tempo com as pessoas. Jesus olhou uma multidão, em Mateus 9, e ele diz assim, são como ovelhas que não têm pastor. Nós estamos precisando de pastor. Nós estamos precisando de pessoas, cristãos, com coração de pastor. Pessoas que vão fazer coisas extremas, coisas radicais, para manter relacionamentos, contatos, custe o que custar. Deus está procurando os pastores. Deus está clamando. Aonde estão os pastores de Dourados? Aonde estão os homens e mulheres, adolescentes, que vão pastorear essa cidade? A falta de pastor é terrível para as ovelhas. A falta de pastor vai fazer com que muitas ovelhas morram, mesmo tendo pastos verdejantes e águas tranquilas. Faça uma conta rápida. Você que já está na igreja há um bom tempo, quantas pessoas já abandonaram o rebanho? Quantas pessoas que já estiveram aqui com você, amigos seus, talvez a pessoa que trouxe você, e ela sumiu. Ovelha precisa ser cuidada. Ovelha precisa de atenção. Você está disposto a isso? Nós temos que ter um coração de pastor. Nós temos que amar as pessoas. Tem gente dizendo, pastor, eu não quero me amarrar em pessoa nenhuma não. Gente dá trabalho, pastor. Gente fica ligando para a gente. Eu estava compartilhando com alguns líderes. Agora há pouco eu estava ministrando para eles. E eu falei, antes de entrar, já à tarde, uma pessoa me ligou. Antes de entrar, eu tive que ligar para um dos liderados nossos para tratar alguma coisa, porque estava acontecendo algum problema lá. Antes de sair da nossa igreja, nós oramos, profetizamos que os anjos do Senhor estavam guardando aquele lugar, para nenhuma rebelião, para nenhum espírito de confusão, discórdia, se levantasse naquele lugar. Somente o Espírito Santo. Eu e minha esposa oramos, antes de sair de lá, antes de sair de casa, nós oramos pelo nosso lar, o nosso filho estava lá, nós protegemos quem nós amamos. Mas mesmo assim, o diabo é astuto. E eu gastei tempo com uma pessoa que está desviada da igreja, mas quer voltar. Uma ovelha que está toda suja, cheia de carrapicho. Mas eu sou pastor. Eu amo gente. Eu sou pastor. Eu quero cuidar de ovelha. Se ela está toda suja, eu vou limpar. Se ela está toda quebrada, eu vou ajudar ela. Se ela precisa ser carregada, eu carrego. Eu carrego. Eu preciso. Está dentro de mim. Está na minha essência. Eu não me vejo mais não correndo atrás de ovelha. Eu não me vejo mais sem poder ajudar as pessoas.
Eu fico tão feliz quando ligam para mim, porque a nossa igreja tem muitos líderes, algumas pessoas, e aí a gente, mas eu fico tão feliz quando ligam, pastor, estamos precisando de ajuda. Eu falo, glória a Deus, eu sou pastor de ovelhas, eu quero ajudar, e nós vamos lá, seja qual hora for, meia-noite, 1 hora, não tem horário. Se tem ovelha precisando, eu vou lá, eu tenho um coração de pastor. Não foi fácil para mim chegar até aqui. Não foi fácil para mim entender. Depois de mais de 30 anos dentro da igreja, eu consegui entender que Deus me chamou muito mais do que cantar, ler a Bíblia ou talvez pregar. Ele me chamou para cuidar das pessoas. Eu sou bem fraquinho para ministrar, sou bem fraquinho para cantar, mas para cuidar de ovelha, meu irmão, eu vou para cima. Mexeu com ovelha minha, eu vou lutar até o fim, vou chorar por elas, vou clamar. Deus ama os pastores, amém? Você pode se tornar um pastor. Sabe, irmãos, nós precisamos preparar uma geração. Você está aqui com um propósito, ser preparado para pastorear a grande multidão que Deus vai trazer para essa igreja, mas não só para essa igreja, porque Dourados inteiro não cabe aqui e nem em lugar nenhum, amém? Então Deus vai levantar aqui nessa igreja, nas outras igrejas, pessoas com coração de pastor para salvar essa cidade, amém? Você foi chamado. Você foi chamado. Escutei um aleluia aí, deve ser essa aí que vai fazer a mudança nessa cidade. Amém? Ele só precisa de um, tá? Ele só precisa de um. Jonas entrou sozinho em Nínive. Sozinho. Ele e Deus. Ele não queria muito. Mas Deus falou, você vai lá. Eu falei, então tá bom, eu vou. Eu sou ovelha, tenho que obedecer. Ele atravessou a cidade. Voltou, atravessou a cidade. No final, a Bíblia diz que aquela cidade se rendeu ao Senhor. Aleluia. Sozinho. Eu só preciso de um. Um homem, uma mulher com coração de pastor dentro da sua casa vai mudar a história da sua vida. Amém? Vai mudar. Tem muita gente que não vai se importar. Não tem problema. Ama eles. Ama eles. Tem gente que não vai querer. Aí você fala assim, ai minha irmã, me desculpa só um pouquinho. Eu só preciso ir ali cuidar das minhas ovelhinhas, tá? Depois não é conversa. E vai lá cuidar das ovelhas. Meu irmão, não vou poder jogar futebol hoje com vocês, porque eu preciso ir lá cuidar das minhas ovelhinhas. Eu vou lá, porque eu amo ovelha. Quem tem um coração de pastor, não desiste da ovelha. Não desiste daquele que Deus te deu. Ele pode ter feito o que for, você não desiste. A Bíblia conta em 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 28, a história de Geazi e Eliseu. Eliseu é um profeta, Geazi, o seu moço, talvez ali o seu líder em treinamento. Eliseu profetiza um filho na mulher sunamita. E a promessa se cumpre, porque quando um homem de Deus fala algo para você, pode esperar, vai se realizar. Porque foi Deus que falou. Amém? Foi ele que falou, se ele falou, ele vai cumprir. Eliseu falou, daqui 1 ano você vai estar abraçando o filho. Aconteceu, só que depois o menino morreu. E aquela mulher sai correndo, e vai até Eliseu e fala, Eliseu, o que aconteceu? Eu não impedi filho, eu nem pedi nada, você falou que eu ia ter um filho, e agora o menino morreu. Eu sou tão apaixonada por ele, eu amo tanto ele, eu gosto de cuidar dele, ele é tudo para mim, eu gasto tempo cuidando dele e ele morreu. Eliseu então manda o seu moço, Geazi, ir até lá, e fala, Geazi, vai lá, você é meu ajudante, você é meu líder em treinamento, vai lá. Mas Eliseu talvez não conhecesse o coração de Geazi. Geazi estava ali por um status de ser o ajudante de Eliseu. Talvez ele queria ser conhecido no meio da igreja. Talvez ele queria fazer parte do corpo pastoral. Mas o coração de pastor ele não tinha. Ele talvez tinha palavra, ele talvez cantasse muito bem, talvez orasse maravilhosamente. Mas ele não tinha um coração de pastor. E ele vai lá por obrigação. Você não precisa fazer nada obrigado. Faça só o que você quer. Faça só o que você quiser. Porque se você fizer alguma coisa que você não quer, você não faz com o coração. As meninas aí, né? Pessoal aí.
quando você era mandado a lavar a louça, vai lavar a louça. Eu falei, não estou com vontade de ir, não queria ir, por que a mãe está fazendo isso comigo? Mas daí você ia, sem vontade. O que acontecia? Na maioria das vezes deixava um copo cair, pá, quebrava um prato, porque você não queria fazer. Mas quando você tem um coração de servo, um coração de pastor, você fala, não mãe, não precisa nem pedir, eu vou lá, eu vou lavar a louça, se precisar limpar o chão, eu limpo. Tem gente falando glória a Deus aí, estou escutando? Não? Então tá, mas aí Deus vai acrescentando tarefas para você, sabe por quê? Ele está falando, se ela consegue lavar um copo, ela já pode fazer isso. Se ela consegue dar atenção para esse pequenininho, ela já pode cuidar de mais um. Se ele tem amor por aquele que está desviado, por aquele que está afastado, eu já posso entregar mais na mão deles, porque ele tem um coração de pastor, ele gosta de gente. Eliseu fala para Geazi, vai lá Geazi, você está vendo eu fazer um monte de coisa aqui, ó, vai lá rapaz, faz alguma coisa. Geazi sai correndo, metido. O coração dele não está naquele menino. Ele não ama aquele menino. Quando ele chega lá, coloca o bordão sobre o menino. Eliseu fala, coloca lá que ele vai ressuscitar. Geazi vai lá, coloca, não acontece nada. Sabe por quê? O coração de Geazi não estava naquilo. O coração de Geazi não estava naquilo. Ele não tinha um coração de pastor. Irmãos, nós temos entendido que nós fomos chamados para realizar obras maiores, amém? 2 aqui concordam comigo. Tá bom já vamos fazer uma mudança no mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é verdade, está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Então vai para cima, irmão. Tem alguém doente lá, vai lá, põe a mão. Eu contei para alguém, não sei para quem que eu contei, mas nós temos uma moça, uma menina, tem 12 para 11 anos, ou 11 para 12 anos. Ela teve um problema na apêndice, e aí estourou dentro. Ficou tudo podre, aquele negócio. Todo mundo estava pensando, vai morrer, vai morrer. Um amigo da família me ligou e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora aí, porque parece que vai morrer. Eu falei assim, vai morrer não. Através da vida dela, Deus vai mudar a família. Nós oramos ontem, oramos terça-feira. Ele ligou para mim depois de 2, 3 horas, graças a Deus, ela está melhor. Passou 3 dias, nós já estávamos aqui. Ele me ligou de novo e falou assim, estou indo buscar o corpo, que já deve estar morta. Eu falei, como assim? Deus falou que ia salvar, rapaz. Deus falou que ia sarar. Eu creio no Deus que nós estamos orando. Convoquei todos os meus líderes pelo WhatsApp. WhatsApp é de Deus. Fala para a pessoa que está do lado, WhatsApp é de Deus. Miserável, mas não usa dentro da igreja que é pecado. Mas escuta, falei para os meus líderes, vão lá galera, intercessão, vocês têm poder, eu também tenho, vamos bloquear esse espírito de morte. Nós dobramos o joelho, oramos, e eu me lembro, eu e minha esposa dobramos nosso joelho na casa, nós estamos hospedados, e eu falei assim, Deus tira toda a infecção, toda a podridão do corpo dessa menina, todo o espírito de morte, manda para o inferno, mas ela não, nós queremos ela viva. Passou 2 horas depois da cirurgia, ele me mandou e falou assim, pastor, aconteceu um milagre. Eu falei assim, já imaginava. Toda a infecção foi tirada. O médico tirou, não sei lá que tamanho do intestino dela, que tinha 17 perfurações. Terrível. Uma infecção terrível. Ela estava tomando morfina de 3 em 3 horas. Era para estar morta, mas está viva, porque Deus tem propósito e tem um povo que acredita na Bíblia. Colocarás as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Você é crente há quantos anos? Vai para cima, meu irmão. Tem alguém doente, aproveita. Fica na frente do hospital. Apareceu um doente, faz, não entra, não, deixa eu orar para você primeiro. Se não der certo, você pega outro. E vai tentando, e vai tentando, e vai exercitando fé. Deus, uma hora, vai curar. Eu conheço o pastor Luciano Subirá. Alguém conhece aí? Luciano Subirá. Ele conta um testemunho que ele orou para 17 aleijados. 16, se eu não estou enganado, ou é 16 ou é 13, 16 não andaram. Primeiro não andou, segundo não andou, terceiro não andou, quarto, 16, 16. Orou, agora vai. Não andou. Eu já teria desistido no primeiro. Talvez eu não teria coragem nem de fazer o primeiro, mas ele estava no 16, 16, no 17. Ele orou, e aquele homem andou. Não desista. Geazi olhou para aquele menino e falou assim, isso aqui não vai voltar mais não, pode enterrar. E voltou correndo para Eliseu. Ele falou, Eliseu, não deu certo. Manda a mulher porque já morreu.
não tem volta. Eu acredito que Eliseu olhou para Geazi e falou assim: você não tem um coração de pastor. Pastor não desiste de ovelha. Pastor vai até a beira do abismo e pega a ovelha que está pendurada. Eliseu falou: deixa comigo. E ele foi lá. Mas olha a atitude de Eliseu. Ele entra no quarto, fecha a porta, e a Bíblia diz que ele deita sobre o menino, coloca a mão sobre a mão, olho sobre o olho, boca sobre a boca. Para um judeu, tocar no morto já era terrível. Você imagine deitar e colocar olhos sobre os olhos e boca sobre a boca. Eliseu coloca isso, ele fica ali, ele ora, ele sai e não acontece nada. Igualzinho com Geazi. Talvez se Geazi estivesse ali e falasse: tá vendo? Não falei para você? Isso aí não adianta não, você já morreu. Mas Eliseu, a Bíblia diz que ele começou a andar para um lado e para o outro. O dia que eu chegar no céu, eu quero perguntar a Eliseu: o que você estava pensando naquela hora? Que a Bíblia diz que ele ficou andando para um lado e para o outro, para o quarto, e de repente ele parou. Sabe o que ele fez? Foi lá, deitou sobre o menino, mão sobre a mão, olhos sobre os olhos, boca sobre a boca, e o menino ressuscitou. Sabe por quê? Pastor se importa com ovelha. Coração de pastor não desiste. Nesse momento, como pastor, Eliseu está dizendo: não, Deus, alguma coisa está errada. Esse rapaz, ele se contaminou com alguma coisa. Esse rapaz, ele se meteu em alguma coisa. Eu sou pastor, eu quero saber. Deus me revela. Se foi lá na internet que ele se sujou, se foi com as drogas, se foi na prostituição, me revela, porque tem alguma coisa bloqueando o milagre. Eu quero saber. Eu sou pastor, eu amo ele. Não importa o que ele fez, eu dou minha vida por ele. Eu gosto muito do texto de João, Evangelho de João 3,16. Tenho certeza que você sabe o que diz lá. Vamos lá? No 3, nós repetimos. João 3,16. 1, 2, 3. Mas tenha vida eterna. É como a gente gosta desse versículo. Sim ou não? Foi por mim, foi por você. Ele me amou. Nós não éramos nem nascidos. E ele já pagou o preço por nós. Aleluia! Só que tem um porém. João escreve isso. Mas depois, lá nas cartas, 1 João 3,16, João entendeu alguma coisa diferente. Ele falou assim: não, peraí, eu não posso ficar minha vida inteira dizendo Deus me amou, mandou seu filho para morrer por mim. Não, tem alguma coisa, não é possível, eu preciso fazer algo a mais. E aí, ele tem o discernimento espiritual daquilo que Deus escolheu ele para ser. Pastor. Vamos repetir o que diz 1 João 3,16. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Tem uma galera aí que já está por dentro, hein? Tamo junto, hein? Vai para cima. Cumpre o versículo. Não só decora, não. Cumpre o versículo. Cumpre ele. Nisto conhecemos o quê? O amor. Presta atenção. É nisto que eu conheço o amor. Jesus Cristo deu a vida por mim, também eu tenho que dar a minha vida pelo próximo. Você está entendendo? Primeiro eu sou ovelha, Jesus morreu por mim. Agora eu sou pastor, eu tenho que dar a minha vida pelo próximo. Eu tenho que gastar tempo. Eu tenho que renunciar às minhas coisas. Eu tenho que colocar a pessoa à frente de mim. Se ela precisa, eu atendo. Davi, que é o maior exemplo, todo mundo conhece. Ele está cuidando das ovelhinhas do pai. Poucas ovelhas, como diz o seu irmão. Está cuidando dessas poucas ovelhas. Aí ele fica sabendo que está acontecendo um problema. O pai dele fala: vai lá na guerra, lá, vê o que está acontecendo. Ele chega lá, ele vê um gigante afrontando as ovelhas de Israel. O povo de Deus. Davi é pastor. Davi tem um coração, ele cuida da ovelhinha.
Ele cuida daquela que está doente, ele cuida daquela que machucou a patinha, ele cuida daquela que não está comendo muito bem, ele dá água para aquela que está necessitada, ele cuida, ele pega no colo, ele talvez cante musiquinha, fale com ela, converse como a gente conversa hoje. Talvez ele conversava com as cabritinhas, com as ovelhinhas, e ele conversava com elas, e ele passava o dia ali, mas aí ele foi para lá, e quando ele chega lá tem um gigante, afrontando as ovelhas de Israel. Ele vai até o rei Saul. Saul não conhece pastor. Saul não conhece o coração de pastor. Saul fala assim: contra esse gigante você não vai poder ir. Davi fala: meu rei, deixa eu te contar um negócio. Você não está entendendo. Eu dou conta desse gigante. Ele falou assim: você não dá conta, rapaz. Ele é grandão, ele tem quase 3 metros de altura. Ele fala: você é pequenininho, você é menininho, você é tim. Você vai querer se dar com um gigante desse? Mas ele fala assim: você não está entendendo. Eu cuido das ovelhas do meu pai. É pouquinha, mas eu cuido delas. E um dia veio um leão, e ele tomou uma ovelha, e ele saiu correndo com aquela ovelha na boca, e eu fui atrás dele, agarrei o leão pela sua barba, matei ele, tomei a ovelha, e trouxe de volta para casa. Eu lutei com um leão. Saul talvez não acreditou, falou assim: mas só isso? Ele falou: não, teve um urso também. Eu entrei no tapa com o urso. Urso nenhum vai pegar a ovelha do meu pai. Eu vou lutar com ele. Ele luta, mata o urso, toma a ovelha, traz de volta para o aprisco. Saul fala assim: mas não dá para você lutar não, rapaz. Esse gigante é diferente. Ele é mais forte do que um leão. Ele é mais forte do que um urso. Davi diz assim: Saul, você não entendeu. Você não entendeu. O segredo aqui não é com quem eu lutei. O segredo não é com quem, se é com o urso, se é com o leão. O segredo aqui é por quem eu lutei. Eu lutei pelas ovelhas do meu pai. Quando aquele urso pegou uma ovelha do meu pai, eu fiquei cego, eu fui para cima, voei no urso, matei o urso, o leão pegou, eu fui lá, eu sou pastor. Eu não abandono a ovelha, nem que seja o leão. Eu vou para cima. Leão nenhum vai roubar ovelha do meu pai. Davi diz assim: ele está mexendo com as ovelhas do meu Deus. Mexeu com ovelha, mexeu comigo. Deus quer te dar um coração de pastor. Deus quer te dar um coração que ame vidas. Sabe, irmão, você pode trabalhar com jovens. Se você não amar os jovens, não vai produzir nada. Você pode trabalhar com crianças. Se você não amar fazer isso, não vai produzir nada. Paulo diz que sem amor nós somos como um sino. Barulho só. Logo passa. Se eu não amo vidas, logo eu vou abandonar. Porque precisa estar aqui dentro o amor de Cristo. Nisto o Pai será glorificado. Que eu dê muitos frutos, e frutos que permaneçam. Eu vou cuidar dos frutos. Eu quero gastar tempo com eles. Deus está procurando pessoas com coração de pastor. Não dá para ficar mais perdendo tempo. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos as notícias, quando nós vemos o movimento global, a gente pensa que, puxa, Deus está para voltar. É verdade. A única coisa que impede ele de voltar é que nós não estamos cumprindo a tarefa que ele deixou para mim e para você. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Aquele que crê será salvo. Mas sabe, irmãos, se a gente não for, como vão crer? Se a gente não gastar tempo cuidando, quem vai acreditar nesse amor? A gente canta cantos de amor, a gente canta frases, declara amor, mas quem que vai acreditar? São só palavras. Mas quando eu tenho uma atitude, as atitudes valem mais do que 1000 palavras. O exemplo é que me leva a atrair pessoas para Jesus. Quando alguém precisar de você, lembre-se, você precisa ter um coração de pastor.
como que são esses líderes? Quem são essas pessoas? Quem são esses homens que pagarão o preço? Apocalipse 5:5. João está olhando e ele diz: o leão de Judá. Ele é o exemplo. E depois, no próximo versículo, ele diz: o Cordeiro de Deus. Primeiro é um leão, depois é um cordeiro. Eu me lembrei de uma ministração. Cara de leão, coração de cordeiro. Eu tenho que ter cara de leão para o mundo, para o diabo. E eu tenho que ter um coração de pastor, um coração de cordeiro para Deus. Deus, o que o Senhor mandar, eu faço. Tem muita gente dentro das igrejas que tem cara de leão para Deus e um coração de cordeiro para o mundo. Deus fala, vai, vou não. O mundo fala, vem, estou indo. Deus está te chamando para ter cara de leão. Sabe aquela galera que estava dançando aqui? Cadê aquela galera? O pessoalzinho, as meninas que estavam aqui. Sumiu? Eu achei interessante. Tinha uma delas, estão aí, né? Tá aí, tem mais gente aí. Não estou enxergando ninguém, tá? Você vai falando aí que vai fazer de conta que eu estou vendo. Ela fazia uma cara assim de expressão, né? Deus está procurando esse tipo de gente. Estou nem aí. Eu vou expressar quem eu sou. Sou cara de leão. O diabo vai tremer as pernas quando me ver. O que é, diabo? Vai encarar? Eu sou filho de leão. Mas quando chega o Rei dos Reis, eu dobro o meu coração e digo: eu tenho um coração de cordeiro. Eu obedeço. Para o mundo, cara de leão. Para Deus, coração de cordeiro. Eu sou apaixonado por pessoas que expressam quem são, aonde quer que estejam. Eu amo. Quer vir fazer alguma coisa? Faz bem feito. Quando eu era menino, eu não tinha coragem. Talvez eu não estivesse nem aqui em cima. Eu lembro que uma vez a minha mãe fez eu falar um jogral. Quem é do tempo do jogral aí na igreja? Fazer aquela fileirinha, todo mundo lia um pedacinho do texto. Coisa horrível aquilo. Eu estava tanta vergonha que eu ficava enrolando a minha blusa assim, ó. Chegou a minha hora, eu não lembrava nem o que era para me falar. Eu estava nervoso. Eu não tinha ousadia para fazer aquilo. Mas quem tem cara de leão, tem ousadia de leão. Eu não tenho medo de entrar naquela vila, pastor. Porque eu sou cara de leão, o diabo corre de mim, não é eu que corro dele. Eu não tenho medo de sentar naquela rodinha, onde só tem pessoas, só tem uma malandragem. Eu vou lá e vou ser luz naquele lugar. Eu não tenho medo de falar que eu sou crente lá na minha escola. Eu sou cara de leão. Eu vou salvar aquelas pessoas. Eu vou botar o diabo para correr. Porque eu tenho cara de leão. Mas o meu coração é de Jesus. O meu coração é dele. Ele já pagou o preço por você. Você pode achar que é novo demais, e você pode achar que é tarde demais. Ambos estão errados. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, no tempo que Ele quiser, e da maneira que Ele quiser. Você é capaz. Você é capaz de mudar essa cidade. Você vai ter o tanto que você acredita que pode ter. Se você acha que esse espaço aqui está bom, já dá para fazer 2 cultos, pastor. É isso que você vai ter. Se você acha que isso aqui vai ficar pequeno, Deus vai te dar mais e mais e mais. Sabe uma estratégia que eu usei no meu ministério? 3 anos. Nós tínhamos poucas pessoas. Eu comprei 50 cadeiras. O povo falou: você é louco, tem 9. Falei: mas Deus vai trazer mais 41 pessoas. Ele trouxe. Quando encheu, eu comprei mais 50. Foi para 100. Deus trouxe.
Nós mudamos para um espaço maior, 300 e poucos metros. O pessoal falou, você é louco? Eu falei assim, sou louco por Jesus. Comprei mais 100 cadeiras, de uma vez só. Porque daí a gente tem que exercitar a fé. Estava comprando de 50, vou comprar de 100. Deus encheu. Nós mudamos para um espaço, 690 metros quadrados. Isso só de tempo. Comprei mais 200 cadeiras. Deus foi lá e cumpriu a promessa. Eu estou louquinho para acabar de pagar, para comprar mais 200. O tesoureiro ele tem chilique quando eu chego perto dele. Porque eu falo, está na hora de nós comprar umas cadeiras. E eu vou comprar umas bonitas que nem essa aqui. Que as minhas é aquelas branquinhas. Mas eu vou comprar umas boas. Sabe por quê? Eu vou ganhar a minha cidade para Jesus. Vai ficar pequeno aquele lugar. Vai ficar pequeno. Porque Deus me chamou para salvar vidas. Eu abandonei uma carreira para uma carreira muito melhor. A carreira de Jesus. Eu ganho menos dinheiro. Mas eu vou ganhar mais almas para Jesus. Eu posso ser menos conhecido. Ninguém aqui me conhecia. Mas eu vou fazer o nome dele conhecido. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Ele me chamou você também. Sabe o que eu penso? Meu pastor sempre diz isso. Se Deus faz com um cara ruim que nem eu, se Deus faz com um cara fraco que nem eu, se Deus usa um povo como o povo da nossa cidade, simples, muitos pobres, se Ele faz lá, imagina o que Ele pode fazer com vocês. Vocês têm estrutura, vocês têm conhecimento, vocês têm recursos, vocês têm gente. Vai para cima. Essa cidade é só o começo. Deus vai levar vocês para as nações. Deus vai levar vocês para os lugares mais distantes. Eu não ia terminar com isso hoje, mas eu sinto de Deus. Se coloque em pé. Pega a sua Bíblia. Quer chamar já o Ministério de Louvor? Se vocês puderem me ajudar aqui, porque eu sou fraco demais para cantar, senão eu canto sozinho. Eu e minha esposa, nós estamos orando por vocês, nós estamos fazendo jejum de coisas que nós gostamos muito, por vocês, porque a gente ama vocês, a gente ama, porque vocês são gente, e a gente ama a gente ama vocês. E enquanto nós orávamos aqui, no dia de ontem ainda, Deus me deu uma palavra, que talvez eu use com vocês, mas em um outro aspecto, que está lá em Isaías. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. E se você gosta de anotar, eu anoto tudo, irmãos. Eu pego a minha Bíblia, eu risco, ela é para me lembrar das coisas que Deus tem feito e fará. Em Isaías 55, talvez eu use esse texto em algum outro horário. Presta atenção. Eu quero ler, você pode acompanhar no seu texto. Eu vou pedir para minha esposa o meu telefone, porque no meu telefone eu tenho uma tradução da Bíblia, chamada Bíblia A Mensagem. Já ouviu falar dessa Bíblia? Esse é o seu, meu amor, esse, o meu está ali, dentro da bolsa. Ela traz uma tradução mais clara, de alguns textos, que nós podemos expressar. Bíblia, tradução, a mensagem. Presta atenção.
Isaías 55. Preste atenção, vai acompanhando aí. Deus falou de uma aliança que Ele fez comigo. E Ele está falando de uma aliança que Ele quer fazer com você. Você tem fome? Você tem sede de Deus? Você tem desejo pela presença dEle? Preste atenção. Todos vós que têm sede, venham para perto da água. Vem para perto de mim, diz o Senhor. Você não tem dinheiro? Venham mesmo assim. Comprem, comam. Venham, compre vinho, compre leite. E sem dinheiro, é tudo de graça. Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganham com tanto sacrifício em coisas que não prestam. Ouçam bem, comam do bom e do melhor. Encham o prato, apenas com comida de qualidade. Preste atenção, cheguem perto agora. Ouçam atentamente minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que fiz com Davi, amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações, fiz dele um príncipe, um líder de nações, e agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar, e nações que nem mesmo sabiam da existência de vocês virão correndo para cá, por causa de mim, o Eterno, porque o Santo de Israel honrou vocês. Quando eu li esse texto ontem, eu falei: Deus, por que eu estou aqui? Quem sou eu? Eu sou tão pequeno, Deus, diante de tantas coisas, tantas pessoas. Por que eu estou aqui nesse congresso? Por que eu não estou lá na minha igreja pequena? E Deus falou: você está aqui porque eu estou com você. Você está aqui porque eu decidi honrar aqueles que me amam. Eu não sou nada, irmãos. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou como o vento. Eu sou como a brisa. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Se eu fosse muito bom nisso, seria fácil eu me esquecer dEle. É porque eu sou fraco, é porque eu sou pobre, que Ele me escolheu fazer forte e rico. Eu sou o segundo irmão. A promessa está sobre a vida do meu irmão. Eu creio na lei do primogênito, eu creio na unção, eu creio. Ah, pastor, mas esse é o Antigo Testamento. Isaías é o profeta messiânico, e o Messias se revelou no Novo Testamento. Por que a gente vai esquecer? Eu sei, irmãos, que eu vou ter que ralar muito. Jacó passou por isso. Eu sei que eu vou me esforçar, que eu vou gastar tempo. A unção está sobre a vida do meu irmão. Quando meu pai recebeu a promessa sobre os filhos dele, eu era o terrível. Eu fazia meu pai e minha mãe sofrer. Eu nunca usei droga, mas eu fiz o meu pai e minha mãe sofrer muito com as minhas atitudes. Cresci dentro da igreja, mas um dia o meu pai estava orando. Meu pai, tão simples, tem apenas a 4ª série, mas um homem de Deus, faz um trabalho tremendo dentro da delegacia, que eu nunca fui, mas ele já foi. E um dia ele estava orando, e de repente Deus falou para ele, de dentro do seu caminhão, falou: sai, porque eu quero falar com você. E o meu pai saiu, e de repente ele encontrou um homem naquele caminho, e aquele homem disse que estava orando, e Deus falou para ele: sai, porque eu quero falar com você. E quando aquele homem viu meu pai, aquele homem disse assim: Deus te manda dizer algo.
E ele disse para o meu pai: por que você parou de me buscar pelas madrugadas? Por que você parou de me buscar de joelhos? O seu filho está se perdendo porque você está abrindo mão de chorar por ele, de orar por ele. E aquele homem disse assim para o meu pai: o seu primeiro filho tem uma unção, ele vai te dar muitas alegrias. Você tem um outro filho, o mais novo, ele vai te dar muito trabalho, mas Deus está te dizendo que no final você vai ser vitorioso. Meu pai nunca tinha me contado essa história. Quando eu me tornei pastor, ele me contou. Sabe, irmãos, o que ficou gravado em mim? Sabe o que ficou aqui no meu coração? Que o meu pai disse que Deus tinha falado para ele que ele teria muitas dores comigo, mas que o meu irmão daria muitas alegrias para ele. E eu falava: por quê? Por que eu estou sendo assim? Meu pai e minha mãe são líderes na igreja, eles oram, eles cantam. Por que eu estou sendo assim? Por que, Deus, que eu vou dar muito trabalho e o meu irmão só vai dar alegria? E eu tomei um posicionamento, eu falei: eu vou mudar a minha história. Sou eu que decido o nível de relacionamento que eu vou ter com Deus. O Espírito Santo mora em nós, amém? Mas sou eu que decido o nível de relacionamento que eu vou ter com Ele, de intimidade. Eu falei: eu vou buscar Deus, eu vou buscar algo diferente para a minha vida, eu vou clamar. Depois de 20 anos, dia 1 de fevereiro, agora meu pai fez aniversário. Eu liguei para o meu pai. Eu falei: pai, o Senhor é o maior exemplo que eu tenho. O Senhor é o maior exemplo que eu tenho. O Senhor não me deu tudo. Não tinha condição. O pouco que tinha, eu destruía. Carro, coisas. Mas o Senhor é o meu exemplo. Eu quero ser como o Senhor. Amar vidas, amar aquele cara que está lá na cadeia, que ninguém quer chegar perto dele porque ele está fedido. Eu quero ter isso, pai. Eu falei para o meu pai: pai, eu quero te dar alegria. Sabe o que o meu pai disse? Ele disse assim: filho, você já me dá muitas alegrias. A promessa estava sobre o meu irmão, mas eu decidi mudar a minha história. Eu sou pastor. Eu não quero que as pessoas experimentem o que eu experimentei. Eu quero gastar tempo com elas. Hoje, eu posso olhar para a vida do meu pai e ouvir ele olhando para mim e dizendo: filho, você me dá muitas alegrias. Sabe, irmãos, eu quero chegar lá no céu. Primeira pessoa que eu quero ver é Deus. Eu quero ouvir Deus dizer: filho, você me dá muitas alegrias. Se Deus te deu uma pessoa, cuida dela, leva ela para o céu, ame ela, seja pastor. Quando chegar lá no céu, eu espero Deus ouvir Ele dizendo: filho, filha, você me dá muitas alegrias. Não é ministério, não é dízimo, não é sabedoria, é a presença dEle que nos faz ser novas criaturas.